esse amém tá fraco. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu sei que vocês não jantaram não, mas já se alimentaram espiritualmente. É motivo de alegria estar de volta, né? Mais uma vez. Na verdade, quando eu vim aqui pela manhã e antes de chegar aqui, o Espírito Santo falava assim, ele vai chamar vocês para o culto à noite. Aí eu disse, mas Senhor, eu não trouxe o material. Ele disse, mas você tem a palavra. E eu sim, pois então o Senhor me faça lembrar. E aí quando nós chegamos, que descemos do carro, foi o que ele disse. Porque não vieram preparados? Aí a gente disse, mas você não avisou. Ele disse, não, eu mandei a mensagem, mas não deu mais tempo. E aí foi quando a gente decidiu voltar para casa, pegar o material e para a honra e glória do Senhor estamos aqui para falar, para aprender um pouquinho desse Jesus juntamente com vocês. Porque a cada vez que a gente lê a palavra, a gente aprende uma lição, 2 lições e por aí vai. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 14, o versículo 22. É uma palavra conhecida, mas eu creio que nessa noite, tanto eu como você, vamos tirar lições proveitosas para as nossas vidas. Mateus 14, 22. Nós vamos ler só o versículo 22. Aleluia. Mateus 14, 22. Todos encontraram? Acho que ainda tem alguém folheando. Vamos lá. Versículo 22. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Só apenas o versículo 22. É uma passagem que todos nós conhecemos, né? Da tempestade, que Jesus acalma a tempestade no mar. Mas nós vamos aprender as características de um discípulo. É culto de missões, eu acabei emocionada, nem perguntei ele que culto era. Mas, de certa forma, nós falaremos também incluindo missões, porque nós estamos falando das características de um discípulo, né? Que o discípulo, ele é seguidor do mestre, ele quer seguir o mestre. Quem é o mestre? O professor, Jesus. Naquela época, os discípulos de Jesus, eles queriam estar onde Jesus estava. E eles procuravam aproveitar, sugar, né, extrair o máximo do que Jesus estava ensinando naquela época. Eles queriam desfrutar daquela companhia, da companhia do seu mestre. E eles passavam a maior parte do tempo com o seu mestre. Tinha discípulos de Jesus que eles queriam ou reclinavam até a cabeça, eles gostavam de deitar no ombro de Jesus. Então era assim, eles procuravam estar o tempo todo do lado do mestre. E quando Jesus, o que entristecia os discípulos era quando Jesus dizia que ele iria voltar para o Pai. E aí tinha discípulos que diziam, Senhor, mas por que nós não podemos também ir com o Senhor? Aí ele disse, para onde eu vou, vocês não podem ir comigo. Não dá para vocês ir comigo agora, mas quando eu chegar lá, eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir ao Pai que envie um Consolador para vocês. E isso ele fez. Quem é o Consolador? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e nós devemos estar todos os dias buscando a plenitude e a presença do Espírito Santo, que é o Consolador, que quando Jesus foi,
para o Pai, ele rogou ao Pai e pediu que enviasse um Consolador, não só para aqueles discípulos daquela época, mas também para nós da época de hoje. E aí Jesus ele dizia para eles: não, vocês não podem ir comigo, mas eu vou para o Pai, vou enviar o Consolador e eu vou voltar para buscar vocês, para estar comigo também aonde eu estou, junto ao Pai. Né? Porque o primeiro hino que a irmã Francisca cantou, ela falou, né? Eu posso me apresentar com as minhas mãos vazias para Jesus. Quem dera, né? Se eu pudesse levar muitas almas, né? E nós podemos. Deus nos deu o privilégio, a oportunidade de, além de aceitar este Jesus, de nós também levarmos outras almas a aceitar este Jesus. Por que eu expliquei tudo isso? Irmãs Orionário, mas você leu o versículo 22 de Mateus, que não tem nada a ver com isso. Mas por que eu expliquei tudo isso? Porque está escrito: e logo ordenou. Jesus, ele não pediu para os discípulos, ele deu uma ordem: entrem no barco. Ele não, talvez ele poderia ter negociado, ele poderia ter conversado com os discípulos, mas ele deu uma ordem. Ele tinha acabado de pregar um sermão, né? Foi uma ordem dele. Não tinha como os discípulos talvez dizerem assim: eu vou recusar, eu não quero. Mas foi uma ordem, ele deu uma ordem, foi uma ordem do mestre. Eles não eram seguidores do mestre, pois eles tinham que obedecer a ordem do mestre. E aí eles não recusaram aquela ordem. E é o que nós devemos fazer. Nós devemos entender que Jesus ainda está formando os discípulos. A cada dia Jesus ele está nos formando. Jesus também a cada dia ele está nos estruturando, nos ensinando. Ele nos estrutura, Ele que nos prepara para que a gente possa estar fazendo o ID dele, fazendo a obra do Senhor. E Jesus ele prepara os discípulos, de maneira que ele prepara os discípulos de uma maneira sólida, para que eles pudessem exercer aquele momento, aquele instante, eles pudessem ir aonde ele estava mandando. E o que Jesus disse? Entrem no barco. E entrar no barco aqui tinha como não tinha como eles rejeitarem, porque era uma ordem. Não dava para eles dizer assim, não posso. Mas Jesus disse: entrem no barco, porque eu quero, né? Eu tenho algo para vocês, eu tenho uma meta traçada, eu tenho uma rota traçada para vocês. E eles foram obrigados a entrar no barco. E logo após a ordem para eles entrarem no barco, Jesus despede a multidão, aquela multidão que estava ali. Ele tinha acabado de pregar um sermão. Os discípulos foram para o mar, entraram no barco, foram para o mar, e Jesus foi para o monte orar. E naquela travessia, Jesus estava lá orando e eles estavam no meio do mar. E de repente veio aquela tempestade. E Deus ele disse para os discípulos que ele tinha uma meta para eles. Jesus mandou porque ele sabia o que ia acontecer. E ele começa a despedir a multidão. Ele vai e está fazendo isso, orando. E a Bíblia diz, no versículo 24, o barco estava no meio do mar, sendo açoitado pelas ondas, que o vento lhes era contrário. Eles estavam indo para um lado
e o vento era contrário, então o vento queria levar o barco de volta. Veja para onde os discípulos foram, sem querer, né? Não era por vontade deles, não era por vontade própria. Eles foram para o meio de uma tempestade. Quem quer ir para o meio da tempestade, né, irmã Socorro? Você já saiu da tempestade, hoje você glorifica a Deus. E aqueles discípulos, eles estavam no meio de uma tempestade. E por que é que eles agora estão enfrentando uma tempestade? Sendo açoitados pelas ondas. Eles estavam no meio da tempestade porque eles foram obedientes à palavra do Mestre. O que eram os discípulos? Eles eram seguidores do Mestre. E hoje Jesus diz para eles: entra no barco e vocês vão, porque eu tenho uma meta para vocês. E eles eram obedientes à palavra do Mestre. Ou seja, a obediência deles os levou para o meio de uma grande tempestade. Porque eles quiseram? Não. O Mestre, lá na praia o Mestre disse a ele: entre no barco. E aí significa que a palavra do Mestre prende o teu barco. E qual é a lição que a gente tira de que a palavra do Mestre prende o meu barco, o teu barco? É que o nosso barco não vai afundar. Na travessia, o nosso barco não vai afundar. A palavra do Mestre, ela garante a nossa travessia para o outro lado. Se os cascudos deixar, né? Então aquela palavra do Mestre foi que prendeu o nosso barco. O nosso barco, ele não está dentro da água, mas o nosso barco, ele está preso à palavra do Mestre. E quando ele diz assim: Bia, entra no barco, é porque ele garante a tua travessia. Aleluia. Quando ele diz assim: Francisca, entra no barco, é porque ele se responsabiliza. Quando ele diz assim: Dinho, entre no barco, é porque ele sabe que você é capaz de chegar lá. Quando ele diz assim: aguenta firme, irmã Rosa, dentro do barco, é porque ele sabe que tu é capaz. É porque ele sabe que pode contar com a tua presença. Teu barco não vai afundar, porque quem mandou você entrar no barco foi Jesus de Nazaré. E quando ele manda, ele garante: você chegará do outro lado. O teu chamado não vai afundar. Teu ministério não vai afundar. Glória a Deus. Tua causa não vai afundar. Nem teus sonhos, nem teus projetos não vão afundar, porque foi o Mestre que deu a ordem. E não há nenhum dos pensamentos dele que podem ser impedidos. Operando ele, quem impedirá? Quando ele diz: entrem no barco e atravessem para o outro lado, a tempestade estava dentro do seu projeto. As ondas estavam dentro do seu projeto. Quer dizer, estava tudo, o controle estava sobre ele. Era Deus, é Deus quem tem o controle de todas as coisas. Ou seja, isso não é para afundar o teu barco. É só para te dar estrutura, é só para te dar a garantia de que você pode atravessar com segurança.
Quem te dá força é Deus. Só Ele te dá força, só Deus te dá força. Ele que te dá experiência. Porque barco na praia, se o teu barco fica só na praia, você não tem experiência. Barco na praia não pega peixe. Que peixe é esse, irmã Zorianária? São as almas que estão perecendo lá fora. Então Deus, Ele não quer que o seu barco fique preso na praia. Por isso que Ele mandou você entrar. Barco na praia não tem história para contar. Se a irmã Socorro ela tivesse com seu barco na praia, hoje ela não estaria contando a história. Por quê? Porque ela era uma mulher rica e ela conhecia Deus, mas ela não servia, não adorava esse Deus. História para contar é barco no meio do mar. Aleluia. No meio do mar. Sendo remado ou remando contra a tempestade. A tempestade, contra o vento, mas garantindo a travessia. Porque quem te chamou não foi o homem, foi Jesus de Nazaré. Ainda que você quisesse, irmã Socorro, não servir esse Deus, mas Ele te chamou. E quando Ele te chama, Ele se responsabiliza. E a segunda lição que eu aprendo e que eu trago para nós, a segunda lição extraída desse texto, é quando foi que o barco alcançou a tempestade. O versículo 24 diz: o barco já estava no meio do mar. Existe um ponto determinado em que o barco vai enfrentar a tempestade. Não é no começo, não é também no fim, mas é no meio. Quer dizer, no começo da praia eles até poderiam querer desistir, né? Mas no meio do mar foi que eles pensaram em desistir. Por quê? Porque a tempestade era grande. E aqui Paulo ele fala da carreira cristã. A carreira cristã de um crente ela é comparada com a carreira de um atleta. A minha carreira, a sua carreira, a nossa carreira, ela é comparada com a carreira de um atleta. E o atleta ele tem os 3 pontos. Ele quer conseguir o prêmio, ele quer alcançar o prêmio, né? Só que o prêmio do atleta é um prêmio incorruptíveis. E são 3 pontos determinados que Paulo, quando compara a nossa carreira com a carreira de um atleta, ele está buscando o entendimento para nós. Ele quer que a gente entenda que a carreira de um atleta tem começo, meio e fim. Paulo escreve dizendo: nós não corremos como corre o atleta, atrás do prêmio que ele busca, porque ele busca uma coroa corruptível. Nós buscamos uma coroa incorruptível. Há dois momentos porque Paulo compara a nossa carreira com a carreira de um atleta. O primeiro é porque o atleta busca o prêmio, e nós aqui também buscamos o prêmio. Um prêmio, todos que estão aqui, ao findar a carreira, vai receber um prêmio. Paulo diz: uma coisa agora faço, é que, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para buscar o prêmio
Ou seja, você vai ganhar um prêmio. Nós ganharemos um prêmio. Só que o prêmio do atleta se corrompe e o prêmio que você vai ganhar é incorruptível. Não é glória passageira, né? O que vamos ganhar não é glória passageira. A segunda razão que Paulo compara a carreira de um atleta com a nossa é porque a carreira de um atleta tem começo, meio e fim. Qual é o ponto mais difícil? Qual é o ponto mais difícil da carreira de um atleta? O começo pode até ser um pouco difícil, mas não é o ponto crucial. Porque quando Paulo ele diz que o atleta corre, ele está dizendo que quando o atleta ouve o sinal, a sinalização para ele dar seguimento ou a sua partida, ele tem preparo físico, ele tem preparo tecnicamente e ele tem também preparo psicológico. Quer dizer, o atleta ele é preparado e nós cristãos, nós também somos preparados. Quando nós estamos no começo da carreira, quando nós conhecemos Jesus, nós sempre temos alguém que nos prepara, né? Nós temos alguém que nos ensina a ler a palavra, nós temos alguém que nos ensina a orar. E cada vez que a gente ouve a palavra, cada vez que a gente lê a palavra, mais a gente se sente desejoso, mais a gente quer mais. E é assim que um atleta faz. Glória a Deus. Glória a Deus. O profeta Ezequiel, ele diz assim: eu vi um varão com o cordão e ele mediu 1000 côvados e disse: passa. E eu passei e as águas deu nos meus artérios. E ele mediu mais 1000 côvados e disse: passa. E eu passei e as águas deu nos meus joelhos. Ele mediu mais 1000 côvados e eu passei e as águas me dava nos lombos. E aí ele mediu mais 1000 e disse: passa. E as águas que eu via só dava para passar se fosse a nado. Tem momentos que nós precisamos mergulhar. Tem momentos que não dá para passar sem mergulhar. E quando Deus ele diz assim: entre no barco, ele garante. Ele se responsabiliza. E se ele mandou você entrar, é porque ele sabe que você pode. É porque ele sabe que você é capaz. O começo e o fim são 2 pontos que você não vai parar. E qual é o ponto crucial? É o meio? Os mosquitos. Qual é o ponto crucial? É o meio. Porque você já percorreu a meta, né? Você começou no começo e você já foi até o meio. Você estando no meio, você vai querer parar? Você vai olhar e você vai ver que tem a metade daquilo que você já andou. E você quer parar, você tem vontade de parar. Dá vontade de desistir, dá vontade de largar a mão do arado. Dá vontade de sentar e dizer: não quero mais, não dá mais. Por quê? É porque no meio é o ponto crucial.
Quando Elias estava no meio, ele foi para debaixo de um pé de zimbro. E debaixo do pé de zimbro, ele desejou a morte. Ele queria morrer. Ele achava que não dava mais e ele pediu a morte. Debaixo do pé de zimbro, ele disse: não dá mais para mim, só quero morrer. Deus trata Elias debaixo do pé de zimbro. Ele repreendeu Elias? Não. Ele exortou Elias? Não. Ele abandonou Elias? Deus abandonou Elias? Não. O que foi que Deus fez? Deus, ele mandou um anjo com uma bandeja cheia de pães cozidos em brasa e uma botija de água fresca. E disse: levanta, come, bebe, porque longa é a tua caminhada. Glória a Deus. Todo mundo tem um pé de zimbro. Quem é que não tem um pé de zimbro? Todo mundo tem um pé de zimbro na vida. Todo mundo já entrou debaixo de um pé de zimbro. Eu acho que meu pé de zimbro foi em 2019, viu, gente? Porque foi difícil. Todo mundo tem um pé de zimbro na vida. Deus matou? Não. Deus exortou? Não. E como foi que você conseguiu sair de lá? Ele te levantou. Aleluia. Pão, ele te deu pão. Ele te levantou. Ele te deu água. Ele tirou de lá. Aleluia. E disse: ainda falta muito para você caminhar. Aleluia. Tem momentos, como a irmã Rosa disse, que nós queremos parar. Tem momentos que nós queremos desistir. Você não vai morrer debaixo do pé de zimbro. Não vai sair de debaixo do pé de zimbro. Você vai sair de debaixo do pé de zimbro para alcançar aquilo que Deus tem na tua vida. Aleluia. Quer dizer, ele diz: levanta, come e bebe. E quando Elias sai de lá, de debaixo do pé de zimbro, não era para Elias ir para a caverna. Ele foi para a caverna de teimoso. Mas o que foi que Jesus disse para ele? Vai, come, bebe, levanta e vai, porque longa é a tua caminhada. Quer dizer, Jesus, ele tinha ainda muita coisa para fazer através de Elias. No zimbro, Deus lhe dá pão. Glória a Deus. No zimbro, Deus lhe dá pão e água. No zimbro, Deus lhe dá conforto. Deus lhe dá consolo. Ele lhe dá socorro e ajuda. Na caverna, Deus diz: encerra aqui teu ministério. Quem quer ir para a caverna? Eu não quero não, porque eu ainda acho que eu tenho muito ainda que caminhar. Né? Deus, quer dizer, no zimbro, o ministério dele encerra. Né? Encerra aqui o ministério de Elias. No zimbro, Deus diz: ainda falta muito. Na caverna, Deus diz: acaba aqui. No zimbro, Deus diz: come pão e bebe água. Deus diz: come pão e bebe água. No zimbro, ainda vou te usar. Na caverna, ele
vou colocar outro em teu lugar. Se você quiser ficar enclausurado numa caverna, Deus ele manda outro para te substituir. Mas a obra do Senhor, ela não vai parar. Aleluia. Glória a Deus. O que Deus deu a ele no zimbro não foi para ele caminhar para a caverna. A comida que você já recebeu embaixo do zimbro não é para você se enclausurar numa caverna, mas é para você enfrentar o adversário. A comida que você está comendo debaixo do pé de zimbro é para você erguer a cabeça, pisar firme no solo que Deus te deu e encarar os Golias da vida, né? Porque nós enfrentamos muitos gigantes, encarar as tempestades, as lutas que não falta, né? Todos os dias nós temos lutas, mas o que importa é que Deus ele se responsabiliza e o nosso barco ele está preso à palavra do Mestre. Glória a Deus. E Ele quer que a gente faça a obra dele aqui na terra. Ele quer que a gente faça o ID dele aqui na terra. Ele não quer que a gente desista. O que foi que ele disse? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Deus, ele nos convida nessa noite a nos animar. Aquele que está desanimado, Deus ele nos convida a nos animar. Se tem alguém aqui debaixo do pé de zimbro, Deus ele está te dando pão e água nesta noite. E ele está dizendo, come pão e bebe água e levanta, porque longa é a tua caminhada. Ele diz, não temas. O que foi que ele disse? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ele disse para nós, o que ele disse para nós? Que não é para nós termos medo, mas é para nós termos coragem, para nós termos ânimo, para nós nos fortalecer a cada dia no Senhor. Por que Jesus diz que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem vontade própria e que a cada dia nós precisamos buscar a presença do Senhor? É para que não venhamos nos desfalecer. É para não nos desanimar, mas é para nos animarmos a cada dia na presença do Senhor. E o que Deus diz para você nessa noite é que o teu barco não vai afundar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome. Quem garante a tua vitória é Jesus. Quem garante a tua travessia no mar é Jesus. Uma outra lição importante, uma outra lição bonita que eu aprendo é que Jesus mandou os discípulos na primeira vigília. E a palavra do Senhor diz que a primeira vigília ela era de 6 a 9 da noite. E na primeira vigília Jesus não apareceu. Aí tem a segunda vigília que é de 9 à meia-noite. Jesus não apareceu. E a tempestade rolava, as ondas estavam ali. O mar, ele só é agitado se tiver vento. E o vento era contrário, o vento açoitava aquele barco. E o que são os açoites? São as lutas, são as tempestades que nós enfrentamos. Às vezes o nosso barco está lá em cima, as pessoas dizem, ih, já vai cair. Aí o nosso barco diz, não vai aguentar. Aí o nosso barco sobe de novo. E nós estamos ali firmes, porque o nosso barco está preso na palavra do Mestre. O nosso barco, ele não anda sobre as águas, mas o nosso barco anda sobre a palavra do Mestre. Quem é o Mestre? Jesus. Estamos na terceira vigília, de meia-noite a 3 horas. E Jesus não apareceu. E quando Jesus veio aparecer? De 3 às 6 da manhã. O que eu quero dizer com isso? Tua vitória está chegando. Glória a Deus. Espera só mais um pouquinho. Tem pessoas aqui que
pode estar na primeira vigília. Ih, irmãs Orionária, ainda vai demorar. Tem pessoas aqui que podem estar na segunda vigília. Ih, mas ainda falta 2. Tem pessoas aqui que podem estar na terceira vigília. Ih, mas ainda falta 1. E tem pessoas aqui que já está chegando. Aleluia. O meu relógio e o teu relógio, ele atrasa. Alguém pode mexer, pode tirar do horário, mas o relógio de Deus, ninguém mexe. O relógio de Deus, ele não se atrasa. O relógio de Deus, ele chega os ponteirinhos na hora certa. Não te preocupa não, tu nem sabia em que vigília tu estava. Por que tu está preocupado se você está na primeira? Espera só mais um pouquinho. O que ele diz para você é ter bom ânimo. O que foi que aconteceu? Eles, é um fantasma. É um fantasma. Talvez eles se abraçaram e agora nós vamos morrer. E ele disse, tende bom ânimo, sou eu. E aí o que Pedro disse? Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. E ele disse, vem. E Pedro foi. Quando Pedro ia afundando, ele segurou na mão de Pedro e Pedro subiu. É assim que Deus faz. Quando o nosso barco quer afundar, Deus ele segura na nossa mão e nos faz levantar e faz o nosso barco flutuar. E tem barco flutuando nesta noite. Tem barco recebendo a unção do Senhor nesta noite. Tem barco que vai sair daqui diferente do que chegou. Tem barco que aprendeu a palavra do Senhor nesta noite. Tem barco aqui que vai dizer, a partir de hoje eu não sou mais como eu sou, como eu era, eu sou diferente. Hoje eu sou do Senhor. Glória a Deus. É isso que Deus tem para você nessa noite. E o que eu aprendi com a lição de Pedro? Que Pedro, ele sabia o que estava acontecendo no barco com os outros discípulos. Só que, quando Pedro ele saiu daquele barco, só Pedro sabia o vento que estava lá fora. Aqueles discípulos, eles não sabiam. E tem vento, tem momentos que só você sabe, porque não tem ninguém dentro do barco com você, só você e Jesus. E é isso que Deus quer. Que venhamos confiar na presença dele, que venhamos confiar que o nosso barco está preso através da palavra do Mestre, que o nosso barco está guiado, protegido e ancorado pela mão de Jesus. Que 2020 vocês não deixem o barco de vocês naufragarem. Que 2020 vocês estejam firmes e fortes, fiéis, aguenta firme. Não desiste não, porque se vocês não desistirem, para mim é inspiração para permanecer fiel, para permanecer firme e dizer, só Jesus é capaz de não deixar o nosso barco afundar. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. Fica de pé, igreja, que eu quero orar. Soberano eterno Deus, mais uma vez, Senhor, eu glorifico o teu nome porque tu és tremendo. Senhor, eu glorifico o teu nome porque tu és misterioso na minha vida. O Senhor me disse de manhã, Senhor, talvez para mim foi motivo de dizer não, eu vou desistir. Mas glorificado sejas o teu nome porque o Senhor me segurou e o Senhor não deixou eu desistir. Pai, eu quero ser a cada dia canal de bênçãos, vaso instruído nas tuas mãos. Eu não quero ser vaso de desonra, Senhor, mas eu quero que eu e a tua igreja sejamos vaso de honra, onde a tua glória venha encher os nossos vasos. Não venhamos ser vasos rachados, mas venhamos ser vasos de honra na tua presença. Ó Deus, abençoa esta igreja. Não deixa os teus servos desfalecerem, desanimarem, Senhor,
Senhor, por ser um pequeno grupo de pessoas. Meu Deus, mas que o Senhor possa fortalecer o ânimo, a força, a coragem dos teus servos nesta noite. Abençoa a vida da tua serva Socorro, Senhor, que está aniversariando, Senhor, que testemunhou feliz, que valeu a pena passar um dia simples, mas na presença do Senhor. Ó Deus, abençoa aqueles que estão doentes, Senhor, que o Senhor venha curar. Aqueles que estão enfermos, Paizinho, espiritualmente, que o Senhor venha sarar. Que nessa noite, Senhor, venha ser noite de cura. Que nessa noite, Senhor, venha ser noite de aprendizado, Senhor. Noite de colocar em prática, Senhor, o aprendizado da Tua palavra. Deus, que o Senhor venha fortalecer o irmão Antônio José, a irmã Francisca, a Rayane, Senhor, na Tua presença. Deus, dê sabedoria aos Teus servos a conduzir